Fala, povo! Começando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu trouxe para vocês a receita dessa massa de milhões. Aro 20 por 10, dividir em duas formas, mas ela serve aro 20. E é isso. Se você gostou do resultado dessa massa já no início do vídeo, então não sai daí que eu vou passar os ingredientes e o modo de preparo aqui, tudo certinho, o passo a passo, tá certo? Vamos lá para os ingredientes: fermento em pó, açúcar cristal, leite em pó, creme de leite, isso mesmo, minha gente, creme de leite, margarina gelada, farinha de trigo sem fermento e ovos em temperatura ambiente. Esses são os ingredientes que vamos utilizar para fazer a nossa massa, preparar a nossa massa. E eu vou deixar aqui na descrição a quantidade certinha de cada um deles para vocês, tá certo? Na nossa batedeira, vamos separar esses três ingredientes para baterem junto: o açúcar, os ovos e a margarina. Vamos bater por aproximadamente uns 10 minutos, em velocidade de média para alta. O tempo varia de batedeira para batedeira, de acordo com a marca. Tem marca que ela é mais potente e tem marca que ela é menos potente. Então, o correto é vocês verificarem o ponto desse creme. Vocês vão ver aqui no decorrer do vídeo que eu vou parar na parte que o creme tá bem cremosinho, bem esbranquiçado. Então, na hora que vocês perceberem que o creme de vocês está esbranquiçado e cremoso, aí vocês podem desligar a batedeira e seguir para o próximo passo. Percebam aí como a nossa massa já mudou de cor. Tá parecendo uma massa com emulsificante, porém essa massa não vai emulsificante. E é isso, continua batendo um pouquinho mais até ficar mais cremosinho. A consistência é essa daí do vídeo. Eu vou desligar a batedeira e mostrar para vocês de pertinho o ponto correto. O nosso creme ficou assim. Ele fica bem branquinho e bem cremosinho. Agora, nós vamos seguir para a segunda etapa. Eu tenho aí o leite em pó que a gente tinha reservado. Vou colocar aí e vou dissolver esse leite em pó. Vou mexer até dissolver. Lembrando, olha que coisa boa. Essa massa, ela não necessita de tanta leveza na mão. Ela não é igual aquela massa pão de ló e a massa esponja. Então, vocês podem trabalhar com ela tranquilamente, sem ter aquele medo de perder o ponto da sua massa. Olha como ficou bem cremosinha a massa, só com leite em pó. A farinha de trigo, eu vou dividir ela em três partes, em três etapas. Vou colocar a primeira e vou mexer até essa farinha desaparecer nessa mistura. Eu não aconselho jogar toda a farinha de uma vez, porque ela pode empelotar e ficar mais difícil de você conseguir diluir a farinha de trigo. Então, divida em três partes que fica melhor. Segunda parte da farinha de trigo. Gente, é muito importante você utilizar a farinha de trigo sem fermento, tá certo? O meu creme de leite eu vou dividir aí em duas etapas. Se você quiser, você pode substituir o creme de leite por leite, porém não vai ter o mesmo resultado da minha massa. Vai ter uma massa com outro aspecto. Então, vocês vão ver aqui no final do vídeo o resultado dessa massa por dentro e ela já assada. Se vocês gostarem, eu sugiro que vocês reproduzam igualzinho a receita, tá certo?
A quantidade que eu vou passar aqui para vocês é a mesma quantidade que eu estou utilizando aqui. Então, se vocês seguirem a mesma quantidade, o passo a passo certinho, o resultado tem que ser o mesmo resultado, tem que sair o mesmo resultado. Coloquei o restante da farinha, o restante do creme de leite e vou mexer até desaparecer esses dois ingredientes. Essa massa, ela rende bastante. E vocês vão ver aqui no final do vídeo. Ela ficou bem alta. Eu medi pra vocês com a fitinha métrica. É uma massa maravilhosa. Ela é uma massa fofa, ela é uma massa úmida. E ao mesmo tempo, ela não é uma massa que fica se desfazendo. Ela é bem estruturada. Nosso fermento em pó. E agora eu vou mexer com a minha espátula de silicone, porque eu acho melhor pra unir o fermento em pó com a massa. Vou mexendo até eu perceber que o fermento em pó se incorporou completamente nessa massa aí. Testem essa massa aí na casa de vocês e voltem aqui. Comenta aqui o que vocês achou e se saiu o mesmo resultado. Eu vou dividir essa massa em duas assadeiras, aro 20 por 10. E eu vou tentar colocar a mesma quantidade de massa nas duas, para quando elas assarem, ela ter a mesma quantidade, ter a mesma altura uma da outra. Aí eu vou colocando e vou vendo a quantidade certinha para ficar aproximadamente a mesma quantidade de massa. Eu sugiro a vocês a dividir essa massa em duas assadeiras. Por quê? Primeiro, que se você assar numa forma só, talvez ela transborde por conta da quantidade, que essa massa rende bastante. E segundo, que como assa primeiro nas laterais, a sua massa vai ressecar as laterais e vai ficar crua no meio. E também sua massa pode solar, vai demorar o dobro do tempo. Então, se você tiver duas assadeiras, asse nas duas assadeiras, tá certo? Não ficou a mesma quantidade exatamente, mas eu tentei, não consegui, mas aí na casa de vocês vai dar super certo. Massas prontas, vou levar pro forno a 180 graus e volto aqui com vocês. Voltamos com a nossa massa assada. Percebam que uma ficou levemente mais alta que a outra. Por quê? Porque lá atrás eu coloquei mais massa em uma do que na outra, mas isso não tem problema nenhum. Porque a diferença é mínima. A nossa massa, percebam aí, ela fica bem amarelinha, bem bonita, bem douradinha, bem fofinha. E o resultado foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu vou partir essa massa daqui a pouco, quando ela esfriar, porque ela ainda está quente, para vocês verem por dentro o resultado. Ela ainda quente, percebam aí como ela está fofinha, bem fofinha. Essa massa é maravilhosa, gente. Só reproduzam aí na casa de vocês que vocês vão amar. Tenho certeza que vocês vão amar. Massas esfriadas. Vamos desenformar essa massa. Você pode dar leve batidinhas no fundo, pro fundo desgrudar. Ou vir com a faquinha lisa e passar nas laterais. Vamos retirar o papel arroz. Ô, gente, perdão, papel manteiga, né? Papel arroz não, papel manteiga. Olha o resultado dessa massa. Perfeita, perfeita. Eu vou colocar a outra massa em cima para vocês verem. Olha só como ela fica alta. Só de massa já temos essa altura. Qual a confeiteira que não gosta de ver uma massa dessa altura? Isso fora o recheio, né, minha gente? Depois que eu colocar o recheio nesse bolo, esse bolo vai ficar altíssimo, perfeito. Temos aí 11 centímetros de massa. Como eu falei anteriormente, se você assar toda essa massa numa forma só, a forma tem 10, então ela ia transbordar.
Eu vou cortar aqui pra vocês verem. Uma eu já cortei, tá lá no fundo, mas pro vídeo não ficar longo, eu vou cortar apenas uma. Como é a mesma massa, então esses discos vão ser iguais. Eu dividi cada uma em 3 discos de massa. Se você quiser dividir em 2, fica ótimo. Você vai ter 4 discos de massa bem, como que eu falo? Bem alto, com mais ou menos 3 centímetros. Mas eu quis dividir ela em 3 discos cada uma e no total eu vou ter 6 discos de massa e 5 camadas de recheios. Eu vou fazer a decoração desse bolo, vou postar aqui no canal também a decoração que eu fiz com ele. E se você me acompanha, gosta aqui do meu conteúdo, dos meus vídeos, fica por aqui, se inscreve aqui no canal, dá aquele like para dar aquela força, aquele incentivo. E ao resultado, conseguimos aqui 6 discos de massa perfeitamente. Então, vale super a pena reproduzir essa massa aí na casa de vocês. Eu espero muito de coração que vocês reproduzam certinho e voltem aqui. Beijo!